Galera, domingo é dia de clássico do Campeonato Carioca, o clássico 2 milhões, Vasco e Flamengo. Lembrando, o jogo vai ser no Maracanã, né? Flamengo jogando de volta no Rio de Janeiro, né? E quem sai com a vantagem nesse clássico, o Flamengo ou a equipe do Vasco, né? Os vascaínos que já estão mordidos aí pelos últimos jogos, né? Um empate, uma derrota. O Vasco também tendo problema com a arbitragem. Dois árbitros já foram afastados depois dos jogos que tiveram contra o Vasco, né? Arbitragem muito mal. Lembrando, teremos o VAR nesse jogo do Flamengo e Vasco e muita expectativa também em torno desse confronto. Torcedor está desconfiado pelo desempenho do Vasco, mesmo a arbitragem prejudicando. O Vasco não tem apresentado bom futebol nesses últimos dois jogos e o Ramon vai ter que fazer algumas modificações aí para poder enfrentar esse time do Flamengo que vem evoluindo, né, nessa temporada, né, já fez alguns jogos, fez pré-temporada, e do lado é o Tite, né, galera, é o Tite, do outro lado é o Ramon Dias também, um treinador bastante experiente, então acredito que vamos ter um jogo muito bom entre as duas equipes, né, independente do Flamengo ter uma equipe mais forte ou não, esse tipo de clássico sempre temos um jogo aí bem interessante, então não coloco o Flamengo assim como 100% favorito nesse jogo. Vamos acompanhar aqui a imprensa falando tudo sobre Vasco e Flamengo, clássico 2 milhões. Isso lá pra frente pode ser um Quem debate. é o auxiliar e filho do Ramon Dias? Emiliano. Emiliano? Vai falar o Emiliano agora no Futebol 90. Habla. Pai e filho dos O clássico a gente tem que jogar vida ou morte, como todos os jogos que estamos jogando. Contra o Flamengo vamos jogar com tudo que a gente tem. O ano passado chegamos a semifinal, terminamos peleando com a luta de rebaixamento. A gente tem uma planificação que não vai sair daí. Aconteça lo que aconteça. Queremos lograr que Vasco sea sólido. No queremos volver a repetir el error del pasado, no prepararse bien para el Brasileirão y la Copa Brasil con lo que tenemos planificado. Futebol na ESPN é um oferecimento de Ford, Betfair. Por consequência, mais pessimista, meio até na batida que o Pedro Ivo abriu os trabalhos aqui de Flamengo e Vasco. Os últimos 12 confrontos entre os dois, com 10 vitórias do Flamengo e somente 2 vitórias do Vasco da Gama. Então, no domingo, hein? Porque quando alguém faz assim matéria ou arte, nenhum empate, não sei o quê, nunca tem empate entre os times, vai ter empate. Então, na verdade, pelo que eu entendi ali do Emiliano, fazendo a tradução mais fiel, ele nem colocou como um jogo de vida ou morte. Para ele, é um jogo que é para jogar como se valesse a vida. Não que se o time não for... se o time não for vencedor, ele vai acabar, não é isso? Mas tem que jogar a vida nessa partida. Você acha que o espírito, de repente, um espírito mais brigador, pode equilibrar um pouco as coisas? O histórico de Flamengo e Vasco, especialmente nesse século, ele tem uma curiosidade, que esse discurso ele sempre pairou por São Januário, de que Flamengo e Vasco para tudo, porque você tem que dar a vida, não sei o quê. E em muitos momentos isso jogou contra. Porque do outro lado, você, no caso do Flamengo, você encarava como um clássico normal, é diferente, é uma rivalidade, só que você conseguia dar o peso exato. No Vasco, quando você dá o peso além da conta, deixa de ser simplesmente algo motivacional e passa a ser algo que lhe prejudica mentalmente, desestabilizar. E muitas vezes isso aconteceu. Então, quando você chega nessa, não me pega muito esse papo de que tem que dar a vida, porque, olha, se o Vasco perde para o Flamengo no clássico do final de semana, o trabalho não vai ser melhor ou pior por isso. É o resultado normal. O Vasco perder para o Flamengo na conjuntura atual. Se o Vasco ganha, é muito bacana. Mas o que adiantou, por exemplo, aquele jogo do ano passado, que o Bubu brincava muito do Pumita? Ele disse muito pouco sobre a sequência da temporada. Ele parecia que poderia dizer de uma evolução e não disse. Então entrar nessa de que porque domingo é outra coisa, é guerra e não tem que preparar... E tem Mas não é meio que resta? Pedro, eu acho que... Não pode ser o que resta. O que resta, eu repito, o que resta é você entender como é que você é capaz de enfrentar um time muito melhor, que você vai enfrentar times muito melhores durante a temporada, e não ser dependente de um jogador só. Como é que você vai estar começando a trabalhar a ideia de time para não ter o Paulinho, que você não vai ter por muito tempo, você não sabe quando que você vai repor na janela, se vai repor, se vai encontrar um jogador assim. Porque o Paulinho não chega exatamente com o peso do que ele virou, ele chega como uma aposta e acaba virando. Como é que você está trabalhando a sua linha defensiva, porque você vai encarar um ataque muito qualificado, o que você está pensando? É claro que é um clássico, o vascaíno não quer perder, o flamenguista não quer perder, só que daí é uma guerra e tem que trabalhar, tem que entender que é um clássico, a motivação é diferente, só que você dá o peso além da conta, muitas vezes no histórico recente, isso trai, isso mina você, isso te joga contra. Então,
dá para modular, calibrar um pouquinho. E talvez isso seja também só um discurso do microfone para lá. Eu acho que é um clássico de uma enorme disparidade. Uma enorme disparidade e com discursos ou motivações completamente antagônicas. Por quê? O que o Vasco, com uma temporada, olhando o elenco atual, estou falando que não vai contratar, atual, nesse momento, hoje, dia 2 de fevereiro, muito preocupante, olhando o Campeonato Brasileiro, como os outros times se reforçaram. Talvez muito preocupante. Do que teve no ano. Muito preocupante. O Flamengo com uma temporada muito promissora. Muito promissora, principalmente pela vinda do Tite. Além do De La Cruz, o Tite. Você fala, vai vir, não vem De La Cruz, vem Tite. Vem De La Cruz, vai vir outro técnico. Eu vou no Tite, tá? Porque o Flamengo precisa de harmonia dentro e o Tite costuma gerar harmonia, além de conhecer o futebol. Outra questão para mim que pesa demais. E eu quero ver isso. Eu não acho aceitável que o Flamengo tenha menos motivação para o Clássico do que o Vasco. Os jogadores. Então eu espero do Flamengo uma postura diferente. E eu não estou falando uma postura, vou entrar na dividida. Não. Coletiva. Coletiva. Uma postura em que os jogadores respeitem a camisa do jeito que os jogadores do Vasco tenho certeza que vão respeitar no empenho. Os do Vasco pela necessidade. Essa é uma dúvida que você ainda tem em relação ao Flamengo? Eu quero que o Flamengo se prove. Mas eu também tenho. Eu quero que o Flamengo se prove. Eu quero que o Flamengo acelere mais do que acelerou nos jogos até agora aqui da temporada. Eu quero o Flamengo com uma outra postura, porque está enfrentando um gigante do futebol do brasileiro do outro lado, independentemente da situação. O Vasco é um gigante do futebol brasileiro. O Vasco é um time tradicional, o Vasco é um time enorme, que não tem um time à sua altura nesse momento, mas é um gigante e é um clássico de enorme rivalidade. Quem vê o futebol, eu sou o cara do futebol do metade dos anos 70 para sempre, 80, 90, eu olho o Vasco com um respeito enorme. Olha a cabeça do Vasco e falo, nossa, vou contar a história do futebol brasileiro, vou contar a história do Vasco também, por diversos aspectos, desde a fundação até os times que montou. Então eu espero que os jogadores do Flamengo entendam isso. Então, eu não acho aceitável que o Flamengo, quando a gente fala de motivação, de jogo coletivo, seja um time de intensidade abaixo do Vasco. Eu entendo as características dos jogadores e aí, obviamente, algumas coisas pesam na dinâmica de jogo. Essa é a minha dúvida. Mas aí característica de jogador, e não é nem o espírito do jogador. E a gente pode falar outra coisa. Outro dia eu falei aqui. Porque o Tite precisa ter liberdade de mudar o time. Porque o Tite precisa ter liberdade de colocar quem ele quiser e os jogadores precisam abraçar o trabalho do técnico. Aqui começa. Não é contra o time pequeno. E aqui é um comecinho bem pequenininho. Então eu estou muito curioso para ver como vai ser esse clássico. Em cima disso, Zé, em cima do que disse o Birner agora, um dos defeitos, uma das falhas mais graves do Flamengo do ano passado, passava justamente pelo espírito como o time enfrentava partidas grandes, partidas importantes, como vai ser de domingo. Você imaginava que o time fosse entrar com um espírito, entrava com outro, um farol muito mais baixinho. Você acha que o Tite já conseguiu melhorar esse aspecto, esse ponto do time do Flamengo? Eu acho que quando você traz organização, você traz esse tipo de situação. Facilita, né? Facilita, né? Porque o ano passado com o Sampaoli e com o Vitor Pereira, você não tinha esse tipo de organização. Especialmente com o Sampaoli. Então, mas no ano passado ainda com o Tite, é claro que ele não tem uma varinha mágica para mudar tudo da noite pro dia. Mas teve um momento ali que o time voltou a ter chances de ser campeão. Sim. E aí, de novo, nesse aspecto... Atlético Mineiro, né? Aí tomou um vareio em casa, né? Acho que 3-0 foi o jogo, né? Deixou a desejar nessa parte anímica. Sim. Quer dizer, o Tite não conseguiu isso tão rápido também. Não, mas eu acho assim, Plirra, que com o passar do tempo você vai conhecendo melhor seus jogadores e aonde você aperta o botão para ligar determinadas... Não é pagar sem nenhuma luz, é uma transformação gradativa. Determinadas qualidades ou, vamos dizer assim, chaves para você chamar para a atenção desse jogador em determinados aspectos. O que o Birner falou, para mim, é importantíssimo. Hoje é aquela história, professor, quem vai jogar? Hoje é isso. Contra Bangu, contra tal. Beleza, vamos rodar. Vai ser a primeira vez, né? Vamos rodar o elenco e tal, mas hoje, como ele... Eu acho que o Tite, nesse caso, ele é mestre em contagiar o ambiente, em trazer o ambiente para ele, fazer com que os jogadores... O interesse dos caras professor, quem não vai jogar. Só que assim... mas quem começa o jogo. Ele tá... Mas todo mundo jogar. Mas ele Primeiro Fla-Flu empatou. Mas ele tá construindo... É o segundo. A estreia dele no Maracanã foi contra o Vasco. Ele está construindo... Ele está construindo até puxar um assunto disso. Se você puxar as entrevistas do Tite, ele está construindo isso dentro do vestiário.
Campeonato Carioca é o mais forte. Não é. Ele também sabe que não é. E foi até constrangedor, porque se você olha o Clebinho, a hora que ele fala isso, o Clebinho fica... Kleber Xavier. O Clebinho fica meio assim. Depois, equilíbrio. É o equilíbrio. Aí você pega uma fala que para mim também é uma coisa simbólica. O Arrascaeta. Aqui temos que rogar todo mundo para todo mundo. Depois do jogo controlando o City. Todo mundo para todo mundo. Ou seja, deixar a vaidade, deixar o que aconteceu no passado. Nesses últimos 2 anos que nós estamos falando, cadê o Flamengo? Aí eu acho que o último ano essa coisa ficou exacerbada, ficou muito... Cada um pensava no seu. Porque um olhava para o outro, não sabia o que estava acontecendo, então eu faço o que eu faço o que eu quero, o Pedro faz o que ele quer, o Birner faz o que ele quiser também, e beleza. Eu acho que ele já construiu esse discurso. Ele está construindo esse discurso porque é o seguinte, vamos jogar. Porque os caras sabem, o Flamengo tem um elenco do meio para frente, que você tem 2 jogadores para cada posição, que você pode mudar de forma assim, mudar o jogo muito rapidamente e você pode, com os mesmos 11 jogadores, taticamente você mudar o time. Eu acho que o Tite consegue criar isso. O grande problema é quando tiver essa dificuldade, porque assim, eu acho que os jogadores também precisam reagir. O treinador vai até um certo ponto, você pode criar, você pode fazer, você pode provocar, mas se os jogadores em determinados momentos não sentir aquilo lá, entendeu? É um belo discurso boleirão, aquele discurso chato, de antigo, tal. Mas o Muriçoca falava o quê? Não, psicólogo, porque isso, porque o Tite motiva, tal. Você está jogando no time do Flamengo. Se eu tiver que motivar um jogador do Flamengo... Você está jogando com a camisa do Flamengo. Você vai jogar contra o Vasco. Você sabe a importância desse jogo. Eu não preciso do treinador me chamar a atenção. Bubu, você acredita no Flamengo mais sangue nos olhos em 2024? Não muito. Não muito. Aliás, era um comentário sobre esse clássico dos milhões. Isso aí você é coerente, Bubu, eu te admiro. Obrigado. Desde sempre você está desconfiando desse Flamengo. Porque eu acho que o Tite raramente na carreira dele foi sangue nos olhos. Aquela Libertadores, que ele vai pra torcida. Eu acho que o Tite não é um cara muito pra sangue nos olhos, não. Então, por exemplo, num jogo como esse, que você tem uma disparidade técnica absurda, o Flamengo é muito melhor na parte técnica, só que a parte técnica não é decisiva muitas vezes numa partida. Tem um coração à vontade. Então, aí eu meio que discordo você, o Vasco precisa entrar pilhado. Quem tem que ter sangue nos olhos... Mas o Vasco vai entrar. Mas eu não falei pro Vasco entrar pilhado. Então, primeiro assim... Eu não falei isso. Pra mim, a razão, só que não tem que vai faltar pro Vasco é isso. Qualquer clube de futebol é dar alegria pro seu torcedor. Então, você tá na cadeira, você é um presidente de um clube, o que vai fazer a minha torcida feliz? Pra torcida do Vasco não tem nada, acho que mais gostoso que ganhar do Flamengo. Então, é normal que quando o Vasco vai enfrentar o Flamengo, haja toda uma mobilização de comissão técnica, torcida, diretoria. Cara, esse jogo aqui é a nossa satisfação. Bubu, mas só uma coisa dita por quem vive o clube. E a gente tem Fernando Praz aqui, que ele pode confirmar isso depois no outro. Quem vive o clube. A mobilização exagerada, além da conta, que virava pressão, prejudicou muitas vezes um time ajudou algumas vezes. Não, prejudicou muitas vezes o emocional de um time que é muito instável e que um histórico de 2 décadas, pelo menos nesse século, apanhou demais. Você está fomentando muito uma mobilização que muitas vezes virou respeito exagerado. Isso é dito. Eu vou lembrar de um jogo emblemático do Campeonato Brasileiro, que é um dos últimos grandes momentos, 4x4 Luxemburgo. Porra, que legal, depois ali o Vasco decolou. Tá bom, o Vasco não foi campeão naquele ano. Viver dessas coisas assim, ali dentro, ali só você tinha também uma disparidade técnica absurda e financeira entre Flamengo e Vasco, mas 0x0. É um orgulho bobo que não resolveu nada. Tem que atacar o Flamengo. É um orgulho bobo que não resolveu nada, Atacar entendeu? o Flamengo, assim, eu quero dizer assim, ele tem que competir ao máximo, tem mais vontade, vai fazer isso. mais vai entrega, fazer, mais força. Se você não tem como vencer o Flamengo na técnica, e o Vasco não tem, o Vasco não tem material humano pra chegar lá, é que ser pra uma guerra. Você vai com um tanque de guerra, com a metralhadora, eu vou com o estilingue. Como é que eu vou pra cima de você? O meu ponto é, você tem que entender o discurso de guerra pro teu soldado. Tem soldado ali que quando vai falar em guerra treme. Você precisa modular. Isso tem que acontecer. Eu comecei a assistir uma série lá, Alexander the Great, o Grande, uma boa, na Netflix, falando sobre construção de guerreiro, de espírito, de convencimento. A chance do Vasco contra o Flamengo é lutar, é se entregar ao máximo, é sangue nos olhos. O trabalho do Tite, acho que nunca foi muito... O Tite ele vai ter que entender o seguinte, que todo mundo vai querer jogar contra o Flamengo com sangue nos olhos.
E o Tite está ali, como diz o Birner, o Tite está ali para mudar essa mentalidade. Eu já acho que os jogadores têm que mostrar para o Tite. É aí que eu queria voltar, por exemplo, no segundo jogo do Tite, que é a estreia do Flamengo. A estreia do Flamengo com o Tite no Maracanã no passado é 1-0 contra o Vasco. O que eu falo, Bubu, não é que o Vasco naturalmente ele vai se motivar para o jogo contra o Flamengo. O Fluminense idem, o Botafogo idem, o Palmeiras idem, o Flamengo idem contra eles. A questão é achar que a temporada se resume ao Vasco e Flamengo. Agora, para o Tite, 1-0, Flamengo, estreia dele no Maracanã. Ele fala duas coisas. Primeiro, que era o primeiro contato dele com a torcida e que ele estava entendendo que era um jogo muito igual, hein? Então ele já entende. E aí que eu falo é o seguinte, a diferença para mim, que pode ser o Marco, se avaliar aquele jogo, é avaliar o jogo de domingo. O que eu espero, por exemplo, do Flamengo muito superior, já com o trabalho do Tite, é que o Flamengo não ceda tanto o controle a um time muito inferior como é o Vasco, como cedeu daquela vez. Um Vasco que já era inferior daquela vez, mas no meio de uma arrancada, de um bom trabalho do Ramon, ele tomou o controle do jogo para si muitas vezes. Ele teve chance para empatar, ele teve outra chance para empatar, teve outra chance para sair na frente. Então, o que eu acho que a gente pode esperar, mais do que 1-0, 2-0, 3-0, é entender se esse Flamengo, que vai ser provado pela primeira vez na temporada, ele vai retomar esse controle, ele tem essa condição, ele ainda vai estar dividindo o controle com um time inferior tecnicamente, só porque é um rival. É isso que eu quero entender desse Flamengo nesse primeiro jogo. Não é que a final do campeonato tem que ganhar, quem ganhar é campeão do mundo. Isso aí eu acho que é muito pouco para análise de temporada. Tem que entrar com sangue. Eu acho que se tem uma coisa que o Tite pede, a gente falou muito de Tabu terça-feira aqui em São Paulo, mas você lembra a felicidade do vascaíno, quando ele depois de 17 jogos, né, que ele ganhou do Flamengo, né? Qual? Foi um jogo o Vasco venceu o Flamengo depois de 17 jogos. No ano passado. No ano passado, não foi? Quando ele quebrou o tabu? Do gol do Puma? Foi aí que ele quebrou o tabu? Porque tinha um tabu, o Vasco... O Flamengo não Cara, vencia, aquilo ali eu já defendia. Acho que foi mais ou menos numa época que teve aqui São Paulo e Corinthians que o tabu continuou. E eu valorizo muito isso porque eu sei o quanto o torcedor valoriza isso. Então, pro Vascaíno vencer o Flamengo... Ele não vai ser campeão. O Vasco não vai ficar milionário, vai mudar na segunda-feira. O torcedor 2 semanas depois já estava com raiva. Tá, mas aquele domingo, aquela segunda, aquela semana... Tudo talvez bem, mas o que eu tô falando aqui, o torcedor do Vasco, ele não quer mais viver de um domingo. 2021. Um tabu de 5 anos. O torcedor do Vasco, ele não quer viver mais de um domingo. É isso que eu tô te falando. É muito importante. Agora, a gente tá falando de guerrear, alguém vai ter que jogar também. Ah, mas tem negócio importante. Se eu te pedisse, Birner, é pra você destacar um jogador refinado de cada time, quais seriam esses jogadores? Vamos ver se você vai na minha aqui. Um jogador refinado? O símbolo de refinamento de cada time. Cuidado com o que você vai falar, porque eu sou advogado de um deles. Técnica apurada. No Vasco só tem o Payet. Payet de um lado e do outro lado, escolhe. Refinado. Mais influência no jogo ou mais técnico com a bola? Mais técnico com a bola. O melhor tecnicamente no travo da bola é o Arrascaeta. Arrascaeta e Payet, nesse momento, são comparáveis? Eu vou ser cruel. Se você inverter, colocar o Payet no Flamengo e o Arrascaeta no Vasco, você mata o Arrascaeta. Mas nesse momento, pelo time que joga ou não, o Arrascaeta é mais jogador. Questão física. O Arrascaeta é um cara que tem uma temporada física problemática e há um questionamento interno. Eu estou muito combinado, há um questionamento interno sobre o que é o físico do Arrascaeta. Agora, ele nessa engrenagem é você botar um óleozinho ali na engrenagem, ela gira ainda melhor. Agora, se você bota o Payet do lado de cá, o Payet, eu acho, é bem o que o Birner falou. O Payet sozinho no Vasco, ele pode te dar alguma coisa. O Arrascaeta sozinho no Vasco, não sei se daria. Trazendo o Zé Elias para os tempos atuais, o jogador Zé Elias para os dias atuais, você dormiria menos horas se fosse enfrentar o Arrascaeta ou o Payet? Com todo respeito, por favor, não me levem a mal. Payet era no bolsinho, né? Não. Eu dormi bem de qualquer jeito. Não, eu dormi de qualquer jeito. Eu ia criar motivação para enfrentar os dois da mesma forma. Gostava, então, né? são bons? Beleza, vamos ver se consegue jogar contra. Já tá pegar o Zé Elias marcou o Raí, pô. Ele vai perder o sono para marcar Arrascaeta. Nunca joguei contra o Raí. Não, nunca jogou contra? Eu joguei um homem de sorte. Joguei a favor, joguei pela seleção brasileira com o Raí, mas nunca contra. A não ser brincadeira. É verdade, jogaram juntos na seleção, foram homenageados no Maracanã uma vez, os dois juntos. Minha mãe era uma santa naquele jogo. O Brasil e a Argentina. Galera, vamos ter esse clássico aí, né? Deixa nos comentários quem é que vai sair com a vitória. Do um lado, Ramon Dias, do outro lado, Tite, né? Tite quer muito vencer mais um clássico contra a equipe do Vasco. Ainda temos ainda, galera, esse jogo aí, né, do Flamengo e Vasco, né, um jogo que vai ser bastante movimentado. Maracanã lotado para esse jogo, né, e assim,
eu vou ser sincero, é clássico, tudo pode acontecer. O Vasco vem de 2 jogos jogando mal, mas pode ser que o Vasco chegue contra o Flamengo, o Vasco jogue bem, porque toda vez quando o Vasco joga contra o Flamengo é uma motivação diferente. A equipe do Vasco não quer perder, obviamente, né? Porque sabe que a zoeira é grande, então eu acredito que o Vasco vai vir sim com sangue nos olhos e vai querer vencer o time do Flamengo. E do outro lado, hein? Do outro lado, temos a equipe do Flamengo do Tite, vem de vitória na última rodada. O Flamengo quer muito vencer, quer muito subir também na tabela de classificação, não quer se distanciar muito, né? Então acredito que vamos ter um jogo bem pegado. Eu acho que vai ser um jogo, assim, independente das duas equipes, né? De uma equipe ter mais técnica do que do outro. Eu acredito que vai ser um jogo bem pegado, vai ser um jogo bastante equilibrado. Eu acho que não vamos ter nenhuma disparidade aí de placar, né? Eu acredito que vai ser placar bem curto mesmo entre as duas equipes, né? Lembrando que o retrospecto é positivo pro lado do Flamengo, lembrando que o Flamengo dos últimos jogos aí, né? Dos últimos 12 jogos foram 10 vitórias do Flamengo e 2 vitórias do Vasco. Isso mostra aí a diferença do Flamengo nos últimos anos, né? Não tivemos nenhum empate, né? Nesses últimos anos, então vamos ver como que vai ser esse clássico aí do Campeonato Carioca. Maracanã lotado para esse clássico 2 milhões.